França, Alemanha, Portugal, Espanha, todos membros da União Europeia, uma das regiões mais ricas e avançadas do mundo. Um continente com elevados níveis de educação, segurança, saúde e estabilidade política. Contudo, a economia europeia encontra-se num estado de estagnação prolongada. Apesar do seu peso global, a Europa tem vindo a divergir dos Estados Unidos em termos de crescimento económico já desde os meados de 1990, regressando a um fosso que remonta aos anos 70. A explicação não reside apenas em fatores exógenos como a pandemia ou a guerra na Ucrânia, mas em problemas estruturais, auto-infligidos muitos, relacionados com a política de inovação, a energia, a imigração e a organização do trabalho. A boa notícia é que, como são problemas auto-infligidos, na sua maioria também são passíveis de solução, desde que exista vontade política e coordenação institucional. É mesmo isso que nós vamos ver hoje. Vamos traçar o diagnóstico e apontar os possíveis caminhos de saída. Muito bem-vindos a mais um vídeo da WPW, Economia e Sociedade. A divergência com os Estados Unidos da América. Segundo Anton Berghaud, de 2024, economista do EC Paris, o crescimento médio per capita do PIB na zona euro foi de 0,7% ao ano desde 2004. Em comparação, os Estados Unidos mantiveram uma taxa média de 2% ao ano. Desde 1995, a produtividade total dos fatores TFP na Europa deixou de convergir com os Estados Unidos. De facto, o diferencial em 2022 era semelhante ao do ano 1970, o que motivou esta estagnação. Historicamente, a Europa reconstruiu-se com sucesso após a Segunda Guerra Mundial, beneficiando de capital americano, difusão tecnológica e um mercado laboral relativamente coeso. A TFP disparou entre 1950 e 1980, num processo que combinou investimento público, capital humano e energia barata. No entanto, após 1995, a Europa perdeu a onda tecnológica da revolução digital e, mais recentemente, está também a perder a da inteligência artificial. Ora, isto leva-nos para o ponto seguinte: a produtividade e a utilização do trabalho. Ora, a produtividade pode ser decomposta em dois fatores. O primeiro, produtividade do trabalho, e segundo, a utilização do trabalho, ou seja, a quantidade de trabalho gerado por cada habitante. Em ambas, a Europa perdeu dinamismo. Por um lado, os europeus trabalham menos horas do que os norte-americanos. Países como a Alemanha, a França ou a Itália reduziram significativamente o tempo de trabalho médio. Embora isso reflita uma preferência social por mais lazer, o que não é mau em si, a consequência é a menor criação de valor agregado anual por trabalhador. Por outro lado, a participação na força de trabalho subiu, mas sobretudo porque mais idosos continuam a trabalhar para garantir a sua subsistência, e não tanto por uma mobilização ativa da população. Além disso, o crescimento populacional na União Europeia depende muito da imigração, já que nenhum país tem uma taxa de natalidade suficiente para manter o nível populacional. Ora, isto leva-nos para o terceiro ponto, a imigração, a uma solução incompleta dos países europeus. Ao contrário de países como o Canadá ou a Austrália, onde a imigração é fortemente orientada por critérios económicos, a maioria dos fluxos migratórios para a Europa são motivadas por razões humanitárias ou familiares. Dados do Eurostat indicam que apenas cerca de 25% da imigração na União Europeia é de natureza económica ou académica. Isto não é uma crise moral. A proteção de refugiados e a reunificação familiar são princípios fundamentais. Contudo, o ponto de vista económico acaba por se mostrar mais complicado. Esta composição migratória não resolve os déficits de qualificações nos mercados de trabalho europeus. Pior ainda, a Europa tem sofrido uma fuga de cérebros. Os profissionais mais qualificados, engenheiros, programadores e investigadores, tenderam a emigrar para os Estados Unidos e Reino Unido em busca de melhores condições salariais, oportunidades em startups ou ambientes mais favoráveis à inovação. Estima-se mesmo que mais de 2,5 milhões de europeus qualificados tenham saído da União Europeia na última década. Isto, fontes de 2009. Ora, temos de falar ainda no outro ponto, a energia, uma crise invisível, quase. A dependência energética é outro obstáculo estrutural. A União Europeia sempre foi pobre em combustíveis fósseis, é verdade, dependia do gás natural da Rússia, que se tornou insustentável após 2022.
O encerramento das centrais nucleares na Alemanha removeu uma fonte estável e descarbonizada de energia num momento crítico. Empresas como a Volkswagen encerraram fábricas na Alemanha por custos energéticos insustentáveis. A produção está a ser deslocalizada para os Estados Unidos e Ásia, onde a energia é mais barata e os incentivos fiscais mais agressivos. A aposta europeia nas energias renováveis é louvável, mas ainda assim não compensa o déficit energético nem os preços voláteis. Além disso, a tecnologia solar e eólica é largamente importada da China, criando uma nova forma de dependência tecnológica. Ora, isto leva-nos para aqui a chamada armadilha tecnológica intermédia. Segundo Berger, 2024, a Europa encontra-se numa Middle Tech Trap, como dito. A sua política de inovação privilegia grandes grupos industriais e campeões nacionais, em vez de pequenas empresas disruptivas. Por exemplo, os Estados Unidos têm como líderes tecnológicos empresas como a Apple, a Google e a Microsoft. Na Europa, os líderes continuam a ser a Siemens, Ericsson ou BASF, gigantes respeitáveis, mas tecnologicamente estáticos. A despesa em investigação e desenvolvimento, R&D, é também inferior, 2,3% do PIB na União Europeia contra cerca de 3,4% nos Estados Unidos. Pior do que o montante é a alocação ineficiente. O financiamento peca por ser mal direcionado, sem critérios transparentes ou orientação de estratégia clara. Além disto, os mercados de capitais europeus são fragmentados. Startups com alto potencial têm dificuldade em obter financiamento privado e os sistemas públicos de apoio a empresas emergentes são burocratizados ou ineficazes. Temos de falar também da inteligência artificial, como já mencionado. Ora, a inteligência artificial pode ser mesmo a próxima grande fonte de crescimento, se não é já neste momento. A verdade é que a Europa está atrasada também neste domínio. Dados da OCDE demonstram que a maioria das patentes de inteligência artificial estão registadas por empresas norte-americanas ou chinesas. A Europa tem menos de 25% da população científica e tecnológica nesta área. E, mesmo quando há investigação, falta escala para transformar ciência em inovação comercial. O resultado? Os europeus usam IA criada noutros continentes, mas raramente lucram com ela. Segundo estimativas de Acemoglu 2024, a IA poderá mesmo aumentar a produtividade nos Estados Unidos até 1 ponto percentual ao ano, sobretudo em tarefas autonomizáveis. Para que a Europa beneficie de igual forma, terá de investir massivamente em infraestruturas, formação e clusters tecnológicos. Passado isto, temos de falar ainda da transição verde, um trunfo subvalorizado da Europa. Ora, durante o vídeo todo falamos sobre posições em que a Europa está para trás. Ora, aqui, esta é uma das áreas onde a Europa lidera o mundo. É a inovação verde europeia. A Europa é responsável por cerca de 30% das patentes globais em tecnologias verdes. Eficiência energética, hidrogênio, mobilidade elétrica e reciclagem industrial. Isto deve-se à tradição científica europeia e à forte regulação ambiental. Contudo, esta vantagem está em risco se as startups verdes não conseguirem financiamento. A falta de uma união bancária e de capitais impede que ideias promissoras se transformem em empresas escaláveis. Além, claro, dos diversos mercados dentro da União Europeia. A transição ecológica só será um motor de crescimento se for também um motor de mercado. Por fim, temos de falar do peso da regulação europeia. Ora, a regulação é, ao mesmo tempo, uma força e uma fraqueza da Europa. Por um lado, impõe padrões de qualidade, segurança e sustentabilidade que muitas vezes se tornam referência global, como é o caso da proteção de dados e do carregador USB-C. Por outro lado, cria uma arma hostil para a inovação. Muitas empresas preferem testar modelos de negócios nos Estados Unidos e só depois adaptá-los à realidade regulatória europeia. Além disso, a complexidade regulatória e a multiplicidade de jurisdições dentro da própria União Europeia dificultam muito a escalabilidade das startups. Nem tudo é negativo, atenção, a Europa tem dos melhores acessos à saúde, educação e bem-estar no mundo, até o melhor na maioria dos países do G7. Apesar de crescer menos, os europeus vivem, em média, melhor do que os norte-americanos fora do top 10% de rendimento. O desafio, porém, é que a estagnação económica pode corroer esses direitos sociais. O Estado Social é insustentável sem uma base fiscal saudável. A juventude sem emprego ou perspectivas tornam-se vulneráveis ao populismo e os países com menor produtividade tendem a perder relevância internacional. A Europa não está condenada ao declínio, claro.
tem recursos humanos qualificados, aliás, dos mais qualificados do mundo. Tem uma tradição científica robusta e um dos maiores mercados do mundo, mas precisa de redefinir as suas políticas de inovação, orientando recursos para as empresas com potencial disruptivo. Precisa de complementar e finalizar a união de mercados e de capitais para mobilizar o financiamento privado em larga escala. Precisa também de reformular os critérios de imigração, facilitando a entrada de talento qualificado e conseguir moderar os outros tipos de imigração. Precisa, por fim, de reequilibrar a regulação, promover a segurança sem sufocar a inovação. O crescimento económico não é um fim em si mesmo, mas é um meio para garantir a autonomia, a inclusão e a qualidade de vida, os valores que os europeus tanto se importam e tanto lutam para os ter. A verdade é que a estagnação não é inevitável. A Europa precisa apenas de se reinventar, como tantas vezes o fez ao longo da sua história. Espero que tenhas gostado. Não te esqueças de deixar o teu gosto e a inscrição para não perderes mais vídeos, pois aqui desvendamos os complexos laços que ligam a economia e o tecido social, abordando temas relevantes que afetam comunidades locais e a economia global. Muito obrigado e até ao próximo!